de luz! Muito feliz em te ver em pleno final de semana, em pleno sábado. Provavelmente você está cheio de atividades gostosas com a família, né? Boas experiências, né? Um momento de descansar, um momento de passear um pouquinho. E aí, com certeza, em algum momento você vai ter aí o contato nessa chamada de hoje, né? Desse exercício fantástico, né? Do Grabovoi, da nossa jornada de autotransformação, que eu quero muito encontrar com você ao longo desse período, né, vários dias, para a gente poder fazer juntos os exercícios do Grabovoi relacionados com os métodos de concentração. Então, estou muito feliz em te ver hoje. Provavelmente você vai estar fazendo outras atividades nesse momento, mas vai ter oportunidade de ver aqui, esse vídeo aqui gravado, essa chamada gravada, que é uma chamada leve, né? Uma chamada leve, uma chamada simples, muito breve sobre sobre os métodos de concentração, sobre essa jornada de autotransformação, né? Então, o que eu quero te lembrar, né? Que essa jornada são chamadas muito breves, que eu faço todos os dias, até que nós terminamos. Provavelmente eu não vou fazer ela inteira, porque são 30 dias, né? Então, alguns dias nós vamos nos encontrar, depois você vai ter a oportunidade de ter acesso ao livro do Grabovoi dos Métodos de Concentração, para que você possa fazer, né, por si só essa jornada. Cada dia tem um exercício específico dessa jornada de autotransformação, e você vai ter a oportunidade de continuar por si só, né, de pegar o fio da meada e continuar por si só fazendo, e que você também pode trabalhar com essas mesmas práticas nos seus pacotes, nos seus atendimentos, das suas terapias integrativas, das suas terapias complementares. Por isso que elas são muito úteis, não só para você num processo de mudança interna, quanto também o seu cliente de terapia integrativa. Se você não me conhece, meu nome é Alma Tente, eu sou especialista no treinamento de Grabovoi. Eu ajudo terapeutas integrativos, né, como você, a acelerar os seus resultados trabalhando com esses números incríveis, né? Se você gostar aqui desse exercício, dessa jornada de autotransformação, do que a gente está desenvolvendo aqui diariamente, não deixa de compartilhar, né, com aquelas pessoas, né, principalmente terapeutas que você conhece, que você acha que esse conteúdo vai ser relevante, né? Não deixa de nos seguir aqui, né, de nos acompanhar aqui nesses conteúdos. E hoje temos uma convidada muito especial. Antes de eu falar sobre essa convidada, eu vou te lembrar que no final do exercício, né, de cada dia dessa jornada de autotransformação, eu deixo aqui para você uma dica, né, uma dica para os seus atendimentos terapêuticos relacionados com o número de Grabovoi. Então eu posso deixar aqui alguma dica, alguma percepção que eu já tive nos meus atendimentos que possa agregar as suas, né, os seus atendimentos, seus pacotes relacionados com números de Grabovoi, né, ou outros atendimentos em que você queira incluir exercícios, né, práticas do Grabovoi para o seu cliente. Então, não deixa de aguardar até o final, porque a gente vai ter aqui também uma dica que pode ser útil, né, para os seus atendimentos. E eu vou contar para você que agora, antes da gente fazer esse exercício de hoje, da nossa jornada de autotransformação, sobre a minha querida convidada, né, que eu estou muito feliz em receber essa convidada, ou convidado, não sei, né, esse mineral incrível, né, o quartzo rosa. Aqui é o quartzo rosa, que eu estou aqui, trouxe aqui, fiz questão, né, de trazer aqui para a gente poder fazer a atividade de hoje, que é uma atividade que, uma das atividades, que são 4 exercícios, que eu vou explicar para você, uma das 4 tem a utilização de rochas ou minerais. Então, eu trouxe aqui de propósito para que a gente possa se conectar juntos, né? E para que você possa usufruir aqui desse mineral, para que você possa fazer essa primeira prática dos métodos de concentração, porque na verdade são 3 práticas. A primeira é um exercício que, por sua vez, né, em alguns momentos pode parecer um pouquinho abstrato,
mas em outros momentos fica um pouquinho mais fácil de fazer. E se você não conseguir fazer, não tem problema, fica tranquilo, fica leve. E o segundo exercício, nós temos uma sequência de 7 dígitos relacionados com o impulso da consciência para um objetivo que você tenha, né, para aquele objetivo que você esteja criando, né, que você esteja manifestando usando essas práticas, usando essa jornada de autotransformação, e uma sequência de 9 dígitos, que você também pode usar com esse objetivo. A jornada de transformação, você só pode escolher um objetivo de manifestação. Somente um objetivo, tá? Não mais do que ele, porque esses exercícios, eles são gradativos, harmoniosos, né? Aos poucos você vai tendo esses resultados, e quando você escolhe vários, fica mais difícil da mente entender aquela informação que vem da consciência. O mais efetivo, o mais eficaz dentro dessa jornada de autotransformação e desses métodos de concentração é um objetivo por vez. É o que eu aconselho para você fazer para si próprio, e você vai fazendo, você vai vendo quais são as dificuldades, quais são os desafios, o que pode ser melhorado ou não, e você pode fazer, levar também para o seu cliente, né, baseado na sua experiência pessoal, né, o ideal é você se autotransformar primeiro, depois você leva para o seu cliente de terapia integrativa. Então, o primeiro exercício ele é um pouquinho mais abstrato, em alguns momentos, em alguns dias, vai ser possível fazer de forma mais fácil, outros dias pode ser mais difícil, outros dias, às vezes, você nem vai saber como fazer, não tem problema. Você pode pular esse primeiro e ir para o segundo, que são as sequências de 7 dígitos e as sequências numéricas de 9 dígitos, né? Uma sequência de cada um, né? De cada número de dígitos. Uma de 7, uma de 9. E por fim, o exercício 3 é mais simples, é simplesmente um texto que você pode ler e simplesmente pensar sobre. É um texto meio filosófico para te ajudar a mudar um pouco a sua percepção, a sua concepção do mundo, das coisas, porque ao mudar a percepção, ao mudar o ângulo, você facilita o seu processo de criação daquele evento que você busca, você expande mais a sua consciência. Esse movimento, ele é extremamente importante. Sem expansão, sem acordar consciencial, né, não tem manifestação. A manifestação, trabalhando números de Grabovoi, ela não é mental. Tá? É por isso que os exercícios são exóticos, por isso que são livros complexos, por isso que é uma ciência mais avançada, e às vezes até cai um pouco, né, no descrédito de algumas pessoas, porque o que eu não entendo, eu geralmente tenho medo ou tenho aversão. Sempre aquilo que eu não entendo, ou eu tenho medo, ou eu tenho aversão. Então algumas pessoas têm medo, outras aversão, por não compreenderem o avanço dessa ciência, né, que é uma ciência 3 séculos à frente do nosso tempo. Tá? Então, tudo que o Grabovoi traz é muito futurista. Quando eu tiver oportunidade aqui nas nossas lives, eu vou trazer também alguns conceitos mais futuristas do Grabovoi que fogem do nosso senso comum. Tá? Conceitos como vida eterna, rejuvenescimento, conceitos como ressurreição, conceito como imortalidade, ou teletransporte, materialização e desmaterialização. É muito futurista, né? E aí, para algumas pessoas, isso pode cair na banalidade, parecer que é alguma coisa um pouco mística, por não compreenderem, tá? Então, a mudança de percepção ela é muito importante. São práticas não mentais, são práticas conscienciais. O que eu brinco é que nós, em algum momento, nós tínhamos aquele jargão, né? Somos seres racionais, né? O homem é racional e o animal não é racional. Mentira, né? Agora eu já tenho um outro conceito, depois de me aprofundar nos números de Grabovoi, de que nós somos seres conscienciais. Né? Então, vai muito além do racional. Porque se a mente ela fosse tão poderosa assim, se ela fosse o topo daquilo que a gente tem para resolver os nossos problemas, ninguém teria problema. Né? Provavelmente vocês não estariam aqui. Né? A turma chegou aí, ó, Luciano, né? O Jorginho, né? A turma entrou aqui, o Simudeu também, Caetano. Então vocês nem estariam aqui. Muitas vezes o que estimula, o que motiva alguém a buscar práticas, principalmente vibracionais, voltadas também, né, incluindo aí as práticas do Grabovoi, são problemas, situações que precisam ser resolvidas, tanto na própria vida quanto na vida
do cliente de terapia integrativa, né? Então, se não existissem problemas, provavelmente nem existiria a terapia integrativa para ajudar aquele cliente a resolver esses problemas. Então, o que eu trago aqui é algo muito avançado. E então, o último exercício ele é um pouquinho abstrato e não tem problema também se você não entender muito bem, né? Fica bem aberto. Não existe julgamento, não existe certo e errado quando a gente trabalha com números de Grabovoi. O que existe é a mudança de percepção. É o famoso depende do referencial, né? Depende do ponto de vista. Não existe o que é politicamente certo ou politicamente errado. A gente foge muito, né? Quando a gente trabalha Grabovoi, a gente está além desses conceitos. E hoje, muito feliz em receber o meu querido, né? Vamos dizer assim, mineral, cristal, né? Convidado aqui, que é o Quartzo Rosa, para a gente poder fazer aí a atividade relacionada com os métodos de concentração na nossa jornada de autotransformação. Então, o primeiro exercício, de forma proposital, eu leio, porque se eu explico como fazer, eu já estou deturpando uma interpretação que você teria. Então, todos esses exercícios, eles têm que ser lidos, né, quando passado de uma pessoa para outra. Por quê? Porque a sua interpretação vai ser diferente da minha interpretação. O seu ponto de vista, a sua forma de revisar pode ser completamente diferente da minha forma de fazer os exercícios. Então, eu conheço amigas minhas, sublicenciadas, terapeutas, né, o pessoal que estuda Grabovoi aqui no Brasil, a turma, cada uma faz esses exercícios de uma forma, né? Então, por isso que eu gosto de ler, e aí eu deixo bem aberto para você escolher a forma que deve fazer. Aqui nessa chamada, que eu nem vou considerar como live, é uma chamada muito rápida, que eu encontro com vocês para a gente trabalhar juntos essa jornada de autotransformação. Esses exercícios, eu vou deixar um tempinho muito curto, mas você pode revisitar, porque vai ficar aqui gravado. Lembre-se de revisitar o exercício correspondente ao dia. Então, o exercício de hoje é correspondente ao 4º dia do mês. Então, se você não conseguir revisitar, amanhã você não poderá revisitar esse mesmo exercício. Só no próximo mês, e não tem problema, vai estar aqui. O ideal é que você anote as sequências numéricas e você possa revisitar depois ou reservar um tempinho em casa depois, no mesmo dia, para poder fazer essa prática, ok? Por isso que eu faço questão de encontrar com vocês mais cedo, né? Para que vocês tenham aí o resto do dia para revisitar. Então, o primeiro exercício, de forma proposital, eu vou ler todos eles, tá? Da forma mais clara possível, para que você possa se conectar. E nesse primeiro eu já te adianto que você vai usar aí o cristal, né? O quartzo rosa. A gente tem aqui o quartzo rosa, mas você pode usar qualquer cristal que você quiser, qualquer rocha que você quiser. Eu encontrei uma brita na rua. Pode usar a brita, né? A brita é feita de rocha. Pode usar sim, né? Encontrei um meio fio feito de granito. Pode, né? Uma pedreira de granito, uma rocha, não tem problema, né? Uma rocha que eu tenho dentro de casa, né? Às vezes a minha pia é feito de gneiss, né? De algum tipo de rocha, de gabbro, enfim. Pode usar sim. Uma vez feita de pedra, ou rocha, ou mineral, você pode usar para você fazer essa prática. Então não precisa comprar outro, não, nada. Mas não tenho nada, nem na minha casa não tem rocha. Não tem problema não. Quando você fizer de novo, você pode usar alguma imagem. Pega no Google, uma imagem da internet, ou então visualizar, né, algum cristal que você conheça, você visualiza um cristal bem bonito e faça essa prática, não tem problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá. 4º dia do mês, vou ler para você aqui. Nesse dia, você se concentra nos cristais e nas rochas. Pode ser um cristal ou pode ser uma rocha. Você pode levar um grão de areia. Olha que simplicidade, um grão de areia. Deixe você escolher, por exemplo, uma rocha. Então, concentrando na rocha, você imagina uma esfera ao redor dela. Essa é a esfera de informação. Mentalmente, você vê todos os eventos que você quer aparecendo nessa esfera. Você só insere nessa esfera o evento que você quer. Por isso, você implementa o controle enquanto faz essa concentração. Medite um pouquinho, pense em como você faria essa concentração que eu li para você aqui agora. Pense com calma, pense com carinho, e aí você vai tentar fazer essa prática, né, usando
essas ferramentas que eu falei, né? Essas ferramentas o Grabovoi traz aqui, que é o cristal, né? Que é a esfera e incluir esses eventos, né? Esse objetivo que você tenha dentro dessa esfera, ao redor dessa, né? Dessa rocha. Eu vou te dar um tempinho para que você possa se conectar, para que você possa concentrar, focar naquele objetivo que você tenha nessa jornada de autotransformação. Usufrua aqui do quartzo rosa, aproveite o nosso querido convidado que aceitou estar aqui conosco, que também é tão vivo quanto nós, as rochas são vivas quanto nós. Faça essa visualização breve, de uma forma leve, de uma forma gostosa, que você se sinta bem, que te traga boas imagens, boas cenas positivas, cheias de vida em relação ao futuro. Você pode se concentrar de novo, repetir essa visualização. Respira fundo. Expira. E aí, a gente vai para o segundo exercício, esse de 7 dígitos que eu vou falar com você aqui agora. 519472 519472 Se conecte com a sequência numérica e se conecte, faça uma ligação dela com o seu objetivo, com a sua meta, com o que você quer manifestar, trabalhando essa prática. Faça uma visualização, falando novamente, 519472 519472 E por fim, temos a sequência de 9 dígitos que eu vou falar algumas vezes, aqui repetir algumas vezes, para que você possa fazer essa concentração. 715043 715043769. Sequência de 9 dígitos. Se conecte com essa sequência numérica e também com o seu objetivo, criando essa cena viva, colorida, positiva, relacionada com a sua meta. 715043769. Se conecte, faça uma ligação entre a sequência numérica e o seu objetivo. Pode fazer uma linha brilhosa, se conectando. Muitos raios saindo dessa sequência numérica e indo até o seu objetivo que você está criando. 715043769. Visualize mais uma vez essa cena colorida, rica em detalhes. E você está muito feliz. Muito feliz. 715043769. Respira fundo. Respira. Respire fundo. Expira.
Aos poucos você pode ir saindo do estado de concentração e que você vai ter quantas vezes você quiser a oportunidade de fazer essa mesma prática, especificamente no dia de hoje ou no 4º dia do próximo mês. E aí a gente finaliza com um texto filosófico do Grabovoi para mudança de percepção, para mudança consciencial. Possuir a perspectiva da realidade que é dada para você pelos métodos. Os métodos deveriam ser harmônicos. Um método poderia processar de outro mesmo caminho, como o segundo método segue o primeiro. Caminhando ao longo de uma rua, você vê que todo o próximo passo aparece previamente do primeiro. Você pode se levantar enquanto você estava numa posição sentado. E você vê que cada movimento podem ser vários. Isso pode proceder de uma ação prévia e pode tornar a si mesmo de uma ação prévia. Considere o mundo em tal caminho, como se ele tivesse sido ininterrupto. Como se o movimento desse mundo afetasse só a você como uma simples pessoa. Quando você considera a solidez do mundo, que dá a você métodos exatos de controle nesse mundo e desse mundo, o seu mundo estará em todo o lugar e você virá para ele e você o terá em suas mãos e suas mãos estarão no mundo. E você verá que você está tocando em um mundo externo, com o mundo de todos. E ele será simples para todos e para você. Criá-lo a ser ideal para todos. E esse será o mundo coletivo escolhido por você e por todos. Criá-lo a ser ideal para todos e para você. Idealmente, não precisa estar desconectado. Você deveria ver idealmente para todos e a si mesmo, mesmo no seu mundo simples como um mundo simples de todos. É um pouco profundo, mas você pode assistir novamente essa mesma chamada que eu fiz aqui agora, para ouvir novamente esse mesmo texto, que parece um pouco sem nexo, mas conforme o nível de consciência, cada pessoa vai interpretando de uma forma diferente. Eu já tenho minhas interpretações, mas é o que eu falei, eu não posso tendenciar a sua interpretação, né? Você tem que ter a sua relacionada com esses textos para que você possa trilhar o próprio caminho de expansão de consciência e de elevação vibracional para que você manifeste mais rápido os eventos que você busca na sua vida. Então, é um caminho solitário e que você, como terapeuta, pode ajudar como facilitadora, né? Ajudar como multiplicadora esse conhecimento de expansão e de manifestação mais acelerada, mais rápida, usando o número de Grabovoi para o seu cliente. Então você entra ali como uma facilitadora, um facilitador, ou como uma multiplicadora desse conhecimento. Mas o caminho da expansão, o caminho da manifestação, ele é um caminho individual. Né? Então, não existe eu chegar e falar, Luciana que está aqui junto com a gente, Jorginho que está aqui junto com a gente, vai lá e vai manifestar, né? Eu fazer com que vocês manifestem. É uma ação suas, porque vocês já têm essa estrutura dentro de vocês. Vocês já têm esse mecanismo de criação. Eu não posso chegar e fazer por vocês. Né? O terapeuta não pode chegar e fazer pelo cliente, mas ele pode ajudar a conduzir o cliente no melhor caminho. Né? Que é o que eu tento fazer quando eu faço atendimentos, que é o que eu tento fazer, que é o que eu fiz no meu método Funil Sempre Fluindo, que é um caminho mais fácil, efetivo, rápido, eficaz para alcançar, né, para o cliente alcançar aquele resultado que ele busca, a situação para ser melhorada, né? Ou aquela situação que já está boa, mas ele quer melhorar ainda mais, ou alcançar algum projeto trabalhando números de Grabovoi.
né? Então é um caminho que aparentemente, entre aspas, pode parecer um pouco solitário, mas o terapeuta integrativo ele tá aí justamente para dar a mão para o cliente, para ajudá-lo a ele trilhar o próprio caminho de autotransformação. E é por isso que essa jornada tem o nome de autotransformação. Ela vem de você. Eu tô aqui como um canal para levar esse conhecimento para você. Mas você é o empoderado. Você é aquele que consegue receber essa vibração vinda da fonte, vinda do universo, vindo de tudo, né, o que foi criado em você para que você possa manifestar, né? Então as ações elas não são especificamente suas, porque o que te faz criador é essa conexão direta com a fonte. Se a gente não tivesse essa conexão, a gente não teria a oportunidade de manifestar. A gente ficaria só no nível do mental, que nem sempre resolve os nossos problemas. Agora, segundo o Grabovoi, 100% de tudo o que a gente quer pode ser revertido, pode ser resgatado, pode ser alcançado, pode ser mudado. E esse 100% dessas coisas, né, elas podem ocorrer de forma muito leve, trabalhando a própria consciência. Quando a gente coloca a consciência na jogada, quando a gente coloca uma forma de trabalhar um pouco diferente da mente, um pouco diferente daquelas planilhas que a gente está acostumado, daqueles planejamentos das nossas famosas listinhas, quando a gente pensa diferente, um pouquinho mais sofisticado, que é o famoso otimismo ou pensamento positivo, ou frases positivas, ou frases poderosas, né? Quando a gente vai um pouquinho a mais e a gente começa a trabalhar a consciência, sim, a gente pode reverter qualquer questão, melhorar ou criar qualquer questão. Não existe escassez no universo. A escassez é uma crença limitante humana, né? No universo, qualquer informação pode ser criada, né? E inicialmente é criada como um holograma ali na sua consciência. Depois isso é manifestado, isso é materializado. E essa transferência tem uma explicação científica que o Grabovoi ele tem uma maestria muito grande em explicar essa transferência, né? Que inclusive eu ensino nos meus cursos, né? E aí não existe diferença do ponto de vista do que você pensa ou do que você vê, né? E é por isso que essa caminhada pode parecer um pouco exótica, um pouco estranha, mas ela é fantástica, né? Ela é maravilhosa, principalmente quando a gente começa a alcançar, a ver em doses homeopáticas ali os resultados começando a acontecer. E é o que eu desejo para você aqui hoje, terapeuta. Eu desejo que esse resultado, ele venha para você e gradativamente você possa se preparar para levar essas mesmas práticas dos seus pacotes terapêuticos e espalhar, né, multiplicar para os seus clientes de terapias integrativas. E aí a gente termina aqui agora essa chamada, né, rápida com uma dica para os seus atendimentos de terapias integrativas relacionados com o uso dos números de Grabovoi, né, da ciência de Grabovoi. Sequência numérica jamais pode ser feita durante um tempo limitado. Ela só termina de ser praticada quando você alcança o seu objetivo, quando você manifesta aquilo que você busca na sua vida, ou o seu cliente de terapia integrativa, se você estiver aplicando nas suas terapias. Então, jamais peça o seu cliente para fazer prática de uma semaninha, 2 semaninhas, que seja um mês. Não, ele vai fazer aquelas práticas até ele conseguir manifestar. Grabovoi funciona água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ele funciona com consistência, persistência, porque você não tem bola de cristal, você não vai conseguir ver o campo do seu cliente, você não vai conseguir ver registro acástico do seu cliente. Você não vai conseguir ver programações neurais para saber se ele tem crenças limitantes ou quais níveis de crença limitante ele tem. Então, ali, o buraco pode ser muito mais fundo do que você imagina. Ou pode ser um buraco muito raso. Então, você não sabe exatamente quando, né, passar uma data para ele de quando que ele vai conseguir manifestar. Vai ser um processo, não existe início, meio e fim quando se trata de práticas do Grabovoi, né? Eu até tinha postado um reel há um tempo atrás, né, com uma linha, né, com um fio mostrando, não existe início, meio e fim. Ele é randômico, porque o universo ele funciona de forma randômica. Por isso que hoje está na moda aí as famosas redes neurais,
né? Inclusive em vários, quando eu estava na pós, né, no mestrado, tinha vários colegas meus que fizeram trabalho de mestrado, doutorado voltado para redes neurais, inclusive vários programas de computador, enfim, são criados hoje baseados nessa tecnologia de redes neurais, porque é como funciona o universo. O micro repete o macro. Então, dentro da sua consciência, no momento de você criar aquele evento que você busca, ou o seu cliente de terapia integrativa, ele vai repetir de forma microscópica o que já ocorre no universo. E no universo não existe início, meio e fim. Existe uma linha, quando os nossos queridos amigos aí, os nossos companheiros, heróis, né, astronautas, eles fazem as suas viagens espaciais, né, para coletar informações, para nos ajudar, a turma da NASA, eles não veem, eles não trazem essa informação de que existe uma linha e de que, olha, o fim do universo está para lá. Eles não conseguem. Se você bater um papo com o astronauta ou com um cientista, ou até se Einstein estivesse aqui mesmo, ou o próprio Grabovoi como cientista, eles não conseguem te falar onde é o fim do universo. Assim, da mesma forma, não existe início, meio e fim quando a gente começa a fazer as práticas do Grabovoi. É randômico. E os resultados também são randômicos. É aquela ligaçãozinha ali que você teve, é aquela mensagenzinha ali que você recebeu no WhatsApp, é aquela que são sinais. E depois aquilo começa a se materializar de uma forma mais e mais encorpada. É como se fosse uma obra de arte de um artista, né? Eu sou de Minas, né? Não sei se tem conterrâneo meu aqui, tem a cidade Congonhas, eu acho, que tem várias obras lá de um artista chamado Aleijadinho, né? Então tem nas igrejas e tudo, algumas. Então tem umas obras de arte, de artes nas igrejas, né? Que ele fazia com pedra e sabão, ele usava algumas matérias-primas. E quando o artista vai fazer aquela obra, ele faz várias camadas. Ele faz uma camada, depois ele passa um lustre, depois ele passa... Então ele vai fazendo várias camadas. E assim também é aquele evento que você está criando. São várias camadas. Né? Então a primeira camada pode parecer meio estranha, né? Às vezes é ali uma coisinha que você ganhou, às vezes é ali um presentinho, às vezes é alguém que te falou alguma coisa, né? E que vai te dar um clique, vai te dar um insight. São pequenos, né? Pequenos sinais, quase imperceptíveis. Depois aquilo vai se encorpando, como se fosse uma nova camada daquela obra de arte. Vai se encorpando, vão aparecendo mais coisas, muito próximo daquilo que você está manifestando, até que ele se manifesta e se materializa. É um processo gradativo e randômico. Não é início, meio e fim. Isso não funciona em Grabovoi. E é por isso que caiu no descrédito para muitas pessoas. Por isso que muitas pessoas pararam de, enfim, seguir. Muitas terapeutas falam que não é possível implantar em terapias. Por quê? Porque estamos acostumados, e eles não estão errados, né? Porque a mente deles está acostumada com o processo da ciência cartesiana. Com o processo do início, meio e fim. E não com o processo randômico e universal, que vai além do que a gente aprendeu nas nossas escolas, vai além do que a gente aprende até mesmo na pós, até mesmo no mestrado e doutorado. Os professores, eles não conseguem ensinar, por exemplo, quando a gente chega já no nível de teoria da relatividade de Einstein, que conversa muito bem com o que o Grabovoi traz, né? Ele já não consegue ensinar isso para o aluno. Por quê? Porque a nossa mente, ela ainda está acostumada, né, a pensar de uma forma tridimensional. Mas quando a gente trata de Grabovoi, de criação de uma nova realidade, de manifestação, e quando a gente traz a maioria das terapias integrativas, e eu não canso de dizer, um reiki, uma barra de axis, e outras mais, né, shiatsu, né, e hipnoterapia e outras, são todas multidimensionais. Elas saem fora da terceira dimensão. E aí que vem, né, dois grupos muito específicos de pessoas, né, pessoas mais céticas, que estão acostumadas com essa ciência cartesiana e não tem nenhum problema nisso, e pessoas que se abrem mais para o novo, tá? Então Grabovoi hoje, nos nossos dias, é um pouco do Galileu quando ele falou que a Terra era redonda, tá? Era um pouquinho isso. Se a gente tivesse naquela época, provavelmente ele teria sido queimado na fogueira. É fato isso, né? Ele teria sido queimado, né? E ele foi muito julgado por conta dessa teoria, de todas essas teorias e as patentes futurísticas que ele trouxe. E para que pudesse criar consistência
no nosso planeta, de uma forma, para que pudesse criar consistência na comunidade científica e na nossa sociedade como um todo, incluindo vários países, para que isso pudesse ser espalhado, ele trouxe uma roupagem científica para que pudesse comprovar, né? Então, tudo isso que eu trago aqui nas lives e que eu ensino nos meus cursos e que eu levo para os clientes de terapia integrativa, tudo isso é comprovado cientificamente. As provas documentais estão no best-seller, né, do Grabovoi, de 6 livros, né, da prática do controle e o caminho da salvação, né? Então, são 6 livros em que ele traz tudo documentado, de todas as previsões, através da clarividência dele, de todos os casos terminais de doenças que ele conseguiu reverter, inclusive casos de ressurreição que ele conseguiu fazer usando as tecnologias dele, né? Então esse ponto da saúde ele traz muito, pontos políticos, né, previsões e muitas outras questões documentadas ele traz nesse best-seller, né, que é esse conjunto de livros, e que ele traz essa roupagem para criar uma credibilidade maior de uma ciência que é muito além do nosso tempo, né? Então por isso que as pessoas, muitas delas, ficam um pouco desconfortáveis quando a gente trata Grabovoi. Eu, diante de vários amigos, fico, né? Porque não entendem. E aquilo que eu não entendo, eu repudio, ou eu, né, costumo ter um pouco mais de receio, né, temor, mais de medo. Então, acabei, né, prolongando aqui um pouquinho, mas esse é o motivo pelo qual é importante o seu cliente de terapia integrativa não deixar de fazer práticas até que ele comece a manifestar, porque a gente não tem certeza exata do ritmo. Em algumas questões da vida dele vão ser muito rápidas, né? Vai ser muito rápido esse processo de reversão. Em outras questões da vida dele tende, né, a demorar um pouquinho mais, né? E aí eu espero que você tenha um excelente sábado, um sábado de muita luz, né? Um dia de muita luz aí nesse final de semana. Se quiser revisitar essa prática aqui dos métodos de concentração, não deixe de revisitar, de fazer essa prática novamente e de compartilhar, né? Curtir aqui essa chamada, compartilhar, quem não nos segue ainda, para nos seguir aqui no Insta. E a gente se vê na nossa jornada de autotransformação amanhã, para o exercício do 5º dia do mês. Um abração, caloroso abraço, fiquem, né, com namastê, né? Fiquem com uma energia positiva, fiquem com, enfim, todo esse universo de possibilidades, de abundância, de alegria nesse dia. Compartilhem aí com a família, né? E aproveitem o final de semana de vocês. Abração e nos vemos amanhã. Tchau, tchau.